sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MQC, Os Movimentos que Curam. E como eu sempre falo, eu estou com mais uma pessoa muito especial sentada aqui comigo. Eu não sei se você acredita, mas há poder naquilo que a gente sonha e um dia acontece. Então, eu quero começar falando para vocês: sonhem alto, sonhem grande, que esse sonho acontece. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é referência para mim como um cidadão de fé, um homem segundo o coração de Deus que um dia impactou a minha vida e hoje eu tenho certeza que também vai impactar a sua. E eu estou sentada então de frente ao José Edmilson Mota Oliveira, mais conhecido como Apóstolo Edmilson. Apóstolo, seja muito bem-vindo. Quero agradecer por ter aceitado este convite, que eu tenho certeza que esse podcast vai fazer a diferença na vida de muita gente que nos ouvir. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Shalom. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, esteja guardando as nossas mentes e os nossos corações. É uma alegria estar com você e compartilhar um pouquinho da nossa experiência de fé. E a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. E eu creio. E antes de nós, então, conversarmos com o José Edmilson, mais conhecido como Apóstolo Edmilson, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, clique aqui no botãozinho abaixo e não se esqueça de ativar o sininho para que você esteja a par de tudo que acontece em primeira mão dentro do MQC. Eu vou, então, começar contando quem é o Apóstolo Edmilson. Ele é casado com a Marisa, pai da Rebeca e da Rafaela, genro do Aldo, eu esqueci o nome do outro genro. Rubens, genro do Rubens, e tem o Rubens como genro. Também é avô do Levi e da Beatriz, e tá chegando o terceiro, Tito né? Mateu. O Tito Mateu tá chegando também. Ele é nascido em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena, mas que sai homens grandiosos daquele lugar. Na verdade, nasci em Douradina, né? Ao lado de Dourados, era um distrito. Era um distrito de Dourados chamado Douradina. Ah, então é menor ainda. Menor. Dourados é grande. E o apóstolo Edmilson também, ele foi então ungido pastor em 1992, apóstolo foi conferido em 2006, é o presidente da Igreja Evangélica Comunidade Global, mais conhecida como IECG, desde 1992, tem 5 livros publicados, O Poder de uma Conexão, Jardins, Uma Vida Abundante, A Luz que me salvou, me libertou e me fez prosperar, Paz e Provisão, Nasci para amar, nasci para servir. Inclusive, eu estou Uau, com surpresa! quase todos aqui, Que legal. né? São livros, eu até vou deixar aqui para que Aham. todos conheçam. Que legal. Esse pequenininho aqui eu sei que é o seu xodó, É. né? Ele é pequeno, mas tem uma mensagem muito grandiosa, né? Que é o poder de uma conexão. Então, só não está aqui hoje o Paz e Provisão, que não deu tempo, porque isso é emprestado para alguém. É. E o apóstolo Edmilson também participou de algumas missões em São Tomé e Príncipe, Gabão, Madagascar, povos indígenas dos Amazonas e povos ribeirinhos do Brasil. Uau, que Foi currículo, lindo. hein, apóstolo? Bom, sem mais delongas, eu gostaria primeiro de conhecer um pouquinho mais quem é José Edmilson. Obrigado, Letícia. Eu nasci de uma família, sou o mais novo. Somos em 7, é o número perfeito. Verdade. E eu sou o mais novo dessa família. Nasci nesse lugar chamado Douradina, e não me envergonho disso. Interessante porque Jesus nasceu em Belém, depois ele foi para Nazaré, e quando ele chamou um homem chamado Natanael, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, então, é chamado Jesus de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Eu nasci em Douradina, depois fui para Dourados ainda muito criança, e com 17 anos meus pais se mudaram para Campo Grande, e eu vim para Campo Grande. O meu sonho era ser um empresário, e eu comecei a trabalhar e buscando esse êxito empresarial, e também fui concursado no Tribunal de Justiça, e a minha esposa também, a Marisa, 25 anos ela trabalhou,
Eu fui concursado, passei num concurso que era meu sonho. Fiquei acho que 1 mês ou 2 meses, pedi exoneração. Foi uma loucura. Não se adaptou naquele lugar? Eu tinha algo mais assim para empreender. Então eu comecei minha jornada assim. E aprove a Deus em 1992 para um chamado maior. Eu falo assim que é bom você ser advogado, médico, engenheiro. Todas essas coisas são boas. Mas o chamado ministerial não é uma profissão, é algo divino. E eu louvo a Deus porque Ele me separou, me chamou para o ministério. Então, você saiu da rede privada como um empresário de sucesso e aceitou, então, ser servo. É interessante porque naqueles dias, olhando hoje, naqueles dias a minha renúncia era uma coisa assim muito grandiosa. E as pessoas não entendiam como que pode ele largar a vida empresarial para servir no ministério, sendo que o ministério não é uma profissão. E hoje, eu olhando, eu vejo o lugar que Deus nos estabeleceu como igreja, e nessa dimensão de influência no Estado, abrindo igrejas no Brasil, e mesmo chegando fora do Brasil, aquela renúncia que parecia ser tão grande, se tornou quase que insignificante, pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Um pouquinho da minha jornada, da minha caminhada. Conta então um pouquinho para nós como que você se apaixonou por Jesus e o que foi assim pontual para você decidir, não, aqui não é o meu lugar e eu preciso cumprir o meu ID. Interessante, porque eu nasci num lar evangélico. Os meus pais vieram de uma tradição católica, eles vieram do Nordeste, eram desbravadores mesmo para essa região do Mato Grosso, que é a época Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e eles vieram para essa região de Dourados, que na época Getúlio Vargas fazia uma reforma agrária, e os lotes. Meu pai veio em busca de um lugar melhor para a família, para a criação dos seus filhos. E eu já nasci num lar evangélico, e eu cresci, mas tem um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Mas a gente sabe que filho de crente não é crentinho. Não. Então eu fui ter a minha experiência com Jesus. Lógico que eu recebi os fundamentos, os princípios, mas não basta isso, é uma experiência. Então, na minha jornada, na minha caminhada, na minha adolescência, quando eu tinha aproximadamente 14 anos de idade, foi aí que eu tive a minha experiência com Jesus. Algo muito forte, impactante para um adolescente. Fiz a minha jornada, a minha caminhada, sempre comprometido com as coisas de Deus. Eu nunca me afastei do caminho. Eu completo agora, em abril, 63 anos. E eu nunca me afastei do caminho. Muitas vezes nessa caminhada você tem um momento mais intenso, uma jornada mais intensa, e uma hora um pouco mais lento, mas graças a Deus e pela graça dele, eu prossegui. Depois tive a minha experiência com o Espírito Santo, que é diferente. Você recebe Jesus, mas o Espírito Santo é aquele que vem para nos capacitar. Então, por volta de 30 anos, eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. O senhor pode contar para a gente um pouquinho o que é Posso, essa experiência? Posso. Interessante porque Jesus, quando ele estava com os discípulos aqui na terra, ele diz: olha, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês o Consolador, aquele que vos guiará em toda a verdade. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, depois que ele morreu, ele ressuscitou, ele foi para os céus e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ali estavam os primeiros apóstolos, dentre eles Pedro, Tiago e João. E esses homens caminharam com Jesus, conheceram Jesus de perto, mas foi a experiência com o Espírito Santo que transformou esses homens, que eram homens muitas vezes inseguros, em pessoas ousadas na proclamação do Evangelho. Então, o Espírito Santo de Deus é uma experiência que você tem, que ele vem como um revestimento e uma capacitação, onde quebra algumas cadeias, algumas prisões na nossa vida e nos coloca em liberdade e nos enche de poder para realizarmos aquilo que Deus nos chamou para realizarmos. E a minha experiência com o Espírito Santo foi na sala da minha casa, eu e a minha esposa orando, e ali naquele momento eu fui cheio do Espírito Santo e as coisas mudaram na minha vida. Então, antes de Jesus, é AC/DC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. E a minha experiência deu-se antes de Cristo, depois de Cristo, mas também antes dessa experiência com o Espírito Santo e depois da minha experiência com o Espírito Santo. A minha vida se dividiu em 2 tempos. Apóstolo, quem nos ouve talvez pode pensar assim: eu já tentei tantas vezes, né? E eu acho que eu conheço, mas eu não consigo ter essa vida transformada. Eu ainda tenho repetições de coisas que aconteceram na minha família, ou eu ainda vivo em um lugar que não é aquele lugar que muitas pessoas dizem, né, que Jesus tem
planos inimagináveis, que olho nenhum viu, né? Aquilo que Uhum, Deus tem planejado. Então, o que dizer para essas pessoas que estão uhum. passando por isso, assim, por ainda não estar plenos no Certo. Espírito Santo? Interessante porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como nascer de um dia. Quando você tem uma experiência com Jesus, é como o raiar de um novo dia. Só que esse dia não nasce perfeito. Ele vai evoluindo. E imagina das 6 da manhã, hoje o sol em alguns lugares nasce um pouquinho mais cedo. Quando chega o meio-dia, é luz perfeita. Não tem sombras. A nossa vida em Cristo também é assim. Você começa a sua jornada, você não entende muitas coisas, não compreende, mas pela fé você avança. E à medida que você avança na jornada, na caminhada, no desenvolvimento da sua fé, essa luz vai sendo ampliada dentro de você e se torna luz perfeita. Eh, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, 14 e 15, nós encontramos 3 parábolas. A primeira parábola fala a respeito da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, e uma ovelha se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi procurar a ovelha que havia sido perdida. E também nós encontramos uma parábola que fala a respeito da dracma perdida. Olha, isso é extraordinário, é o que você tem colocado no seu plano de compartilhamento para restauração. A Bíblia fala que uma mulher, ela tinha 10 dracmas na sua casa, guardadas. E de repente uma dracma, ela se perdeu. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez para encontrar a dracma que havia se perdido foi acender a candeia. Olha que interessante. Sem luz, luz fala do entendimento, você não encontra aquilo que você está procurando. Como você encontrar alguma coisa na escuridão? Então ela perdeu a dracma e a primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia. Era uma lamparina. E a segunda coisa, ela varreu a casa. E depois ela buscou com diligência e encontrou. Então, o ponto de partida para você encontrar a resposta que você está procurando na vida está onde? Na luz. E quem é a luz? A luz é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Então, quando fala dessa luz, não está falando da luz do dia ou de uma iluminação artificial. Está falando do entendimento aberto. Interessante porque, aonde ela perdeu a dracma? Dentro da sua própria casa. Existem coisas que estão perdidas dentro de nós. E aquilo que você está buscando e que você está compartilhando é algo que acendeu dentro de você. Essa proposta de recuperação, de restauração de mentes, de restauração da alma. E aonde estava a dracma? Dentro da sua própria casa. Então existe algo dentro de nós que está perdido. E se não acender a luz, a candeia, não tem como encontrar. Então algumas pessoas estão fazendo o caminho inverso. Jesus é a luz. E aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, aquilo que você não enxerga, você não desfruta. O ponto de partida para você desfrutar de qualquer coisa é o entendimento. A Bíblia diz que o diabo ele veio com uma missão: roubar, matar, destruir. E diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque a luz do Evangelho proporciona salvação, libertação, cura, restauração e faz de nós pessoas plenas, pessoas completas. Então, alguma coisa está perdida. E não é do lado de fora, é do lado de dentro. Mas para que isso seja encontrado, é preciso o quê? Acender a candeia, acender a luz. A luz fala da presença de Jesus e também fala da presença do Espírito Santo. O azeite, na Bíblia, ele era usado para consagração, unção, para separação de pessoas, reis, sacerdotes. Mas também o azeite era usado para acender a candeia, a menorá, 7 castiçais. Ali era colocado o quê? O azeite. E o azeite tipifica quem? A presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai trazer esta luz para nos restaurar, para nos reconectar de volta ao Pai. Então, o princípio para se encontrar aquilo que se perdeu está na luz. E a luz é Jesus. Apóstolo, hoje eu, como especialista em pessoas que têm o diagnóstico da doença de Parkinson, o que a ciência diz que essa doença é a perda progressiva da dopamina.
A dopamina é o hormônio da alegria, do Hum. bem-estar. E hoje o mundo parece que vive no imediatismo, que é uma resposta para Uhum. ontem, né? Não, eu quero aceitar Jesus e amanhã já ser perfeito. A gente sabe que isso não acontece. Mas todas as vezes em que houve cura, né, na palavra de Deus, que eu falo que é o manual da vida, ele fala assim: a tua fé te salvou. Uhum. E o que eu trago sempre à memória de quem está comigo que tem esse diagnóstico é em que momento você deixou de ser feliz, em que momento você deixou de sentir prazer, da alegria, porque a Bíblia fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Uhum. Eh, Como então falarmos para essas pessoas que acabaram de receber este diagnóstico ou todo outro? Porque a gente sabe que é muito dolorido ouvir falar assim: olha, você está com Parkinson, você Uhum. está com Alzheimer, você está com câncer. Então, para quem recebeu hoje um diagnóstico de impossibilidade do homem, Uhum. o que falar para essas pessoas? Tudo é possível aquele que crê. Quando eu olho para essa expressão, porque diz que nada é impossível para Deus, a Bíblia diz. Nada é impossível para Deus, mas também tudo é possível àquele que crê. Quando Maria recebeu a visita de Gabriel, que foi o anjo enviado por Deus para comunicar o nascimento do Messias, ela não entendeu muito bem quando ele chegou e disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, você vai conceber, você vai dar à luz ao Salvador. E ele achou um pouco estranho aquilo. E ela era uma virgem, desposada, não tinha relacionamento com homem algum. Falou: mas como isso é possível? Daí o anjo diz: olha, a sua prima Isabel, ela era estéril. E ela já é de uma idade avançada e ela está grávida, esse é o 7º mês. Sabe por quê? Porque para Deus não tem nada impossível. Olha isso. Olha que Hum. extraordinário. Maria não teve um relacionamento sexual para que ela concebesse. Então, é algo sobrenatural. O que Maria recebeu? Ela recebeu a palavra. A palavra, ela tem poder para matar ou para dar vida. O poder da vida ou da morte está onde? Naquilo que nós falamos. Então, quando você recebe um diagnóstico, imagina o impacto que isso causa. Eu passei por uma experiência de um câncer. Não há nada mais terrível do que você receber a notícia, o médico chegar para você e falar: olha, né, e mostrar o diagnóstico, e o médico racional, não tem, muitas vezes, nu e cru. Quando eu recebi, eu estava fortalecido, saí dali tranquilo, mas quando eu cheguei em casa, que eu puxei a coberta sozinho na minha cama, aí o peso veio. Mas como eu me fortaleci? Aí eu me fortaleci no Senhor. Eu me fortaleci no Senhor, reagi, e aí pela declaração, pela confissão, e a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê, eu desenvolvi a minha fé. E hoje eu estou curado, Glória a completamente Deus. restaurado. De vez em quando faço os exames e está tudo bem. Mas é a fé. Mas aí você me pergunta: mas e como vem a fé? A fé você não compra no supermercado, você não compra num açougue, você não compra numa farmácia. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós vivemos num mundo onde milhares de vozes estão passando por nós e nós não temos a capacidade de ouvir essas vozes. Mas nós estamos aqui em um ambiente onde as ondas sonoras estão passando. Imagina, rádios, televisões e outras coisas mais, tudo está passando por aqui. Então, existem vozes que você consegue ouvir com seus ouvidos. E aquilo que você está conseguindo ouvir está gerando em você algo. Fé, que daí te traz ousadia, confiança, ou incredulidade, que abate você e coloca o medo em você. E quando você recebe um diagnóstico, muitas vezes vem o quê? Um abatimento. Mas quando você ouve a palavra que diz que tudo é possível que crê, a sua fé é ativada. E quando a sua fé é ativada, o milagre pode acontecer. Nós aprendemos, interessante, porque nós aprendemos que Deus não se move em ambientes onde simplesmente tem necessidades. Deus se move em um ambiente onde a fé entra em evidência. Por isso é a importância de selecionarmos o que nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? Nem tudo que a gente está ouvindo está construindo algo positivo em nós. Tem muitas coisas que nós ouvimos que, ao invés de criar algo positivo, cria algo negativo. Traz o que? Abatimento, traz ansiedade, preocupações. Então, o primeiro passo é selecionar aquele que ouve. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, a sua fé é ativada e tudo passa a ser possível. E a fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem, né? O diagnóstico é um norte, né? É um rumo assim, fala: olha, se você continuar por esse caminho, né? Se a gente for falar dentro da ciência, se você continuar por esse caminho,
não vai ser legal. Você vai adoecer, porque o corpo dá sinais, né? A gente, quando vai no médico, ele faz uma anamnese e pergunta qual que é o seu histórico familiar. Aí você vem falando, teve Uhum. câncer, teve diabetes, teve isso. Então, você sabendo que existe na sua descendência isso, você decide se de você para as próximas 1000 gerações vai Uhum. continuar ou não. E aí a ciência responde isso como a epigenética, ou seja, eu sei que existe, mas Uhum. tem algo que eu posso fazer para desligar esse botãozinho, que Uhum. é a epigenética ou que é a fé. Fala assim, olha, eu não sou todo mundo e eu não sou feita à imagem e semelhança Hum. dos meus pais biológicos, É. embora eu vim dessa linhagem. Mas a minha imagem e semelhança é de Cristo e ele foi perfeito, né? Sobre ele não teve nenhum tipo de doença. Então, se você ativar a sua mente nesse sentido de que você não é todo mundo, que Uhum. o diagnóstico não define quem você é, e se você realmente ativa a sua fé, você vai viver o extraordinário. Porque todas as vezes em que Jesus me impactou na Bíblia sobre cura, ele sempre finaliza assim: a sua fé te curou. Em nenhum momento ele falou assim: fui eu, foi o Uhum. médico, foi o medicamento, não, foi você. Então, são as suas atitudes. Então, eu tenho um diagnóstico, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu estou obeso. A Uhum. obesidade é uma doença, embora você possa achar que, não, eu estou bem com isso, tá? Mas isso é uma doença, você vai fazer o que com isso? Então, eu acho que isso serve para todas as doenças. Então, desenvolvi um câncer. Ok. Quem alimenta as células Uhum. cancerígenas? Açúcar, carboidrato, refrigerante, bebida alcoólica. Então, se eu sei que já Uhum. aconteceu, eu vou continuar alimentando essas células? Então, a Uhum. gente precisa ser racionais e intencionais. E hoje o que eu entendo? A fé é foco. Né? Os homens talvez possam nos entristecer, vir com esses diagnósticos, falar assim, isso não tem cura e acabou. Uhum. Mas aí eu vou falar assim, então, eu vou acreditar neste homem, claro que estudou para isso, Uhum. ou eu vou usar esse diagnóstico como um sinal de que tudo é possível ao que crê, que nada é impossível para Deus e que eu posso ser curado se eu realmente, a partir de hoje, decidir viver uma nova história, né? Interessante, porque tem um texto na Bíblia que fala a respeito de Jabes. Jabes, ele foi concebido, a sua mãe deu à luz a ele, em meio a muitas dores, muito sofrimento. E ela disse: Você vai se chamar Jabes. Liberou Jabes é uma palavra de maldição, Nossa. dizendo assim: a sua conquista vai ser restringida, você vai ser o menor dentre os seus irmãos. Os teus dias serão dias de dores. Olha isso. Uma mãe fala para um filho. E interessante porque a Bíblia diz que Jabes se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. O que ele fez para mudar sua história? A Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele diz: Oxalá que o Senhor me abençoe, que a tua mão esteja comigo, que o Senhor me livre da dor e que minha conquista seja ampliada, a minha influência seja ampliada. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Eu tenho dito que não importa o lugar que você nasceu, o contexto de família que você veio, o que importa é o seu posicionamento em Deus. Sim. Então, Jabes, ele tinha uma sentença sobre ele de maldição. E muitos pais amaldiçoam os filhos. E a maldição, ela existe? Lógico que existe. Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Olha só, a maldição sem causa. Mas se houver um portal, então o pai ou a mãe é uma autoridade sobre uma criança, sobre um filho. E ela liberou esta palavra: os teus dias serão dias de dores. Você vai ser o menor entre os seus irmãos. Mas Jabes, ele usou a estratégia correta. Ele faz uma oração que vai mudar o seu destino, vai mudar a sua sorte. Oxalá que o Senhor me abençoe, que a sua mão esteja comigo e que minha conquista seja ampliada. E Deus ouviu a oração de Jabes, ele se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Então é possível mudar um quadro? Lógico que é possível. Mudar um histórico de família, por quê? Se você acompanha, e nós acompanhamos muitas famílias, nós vamos perceber, por exemplo, o avô era alcoólatra. Aí o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, e muitas vezes alcança o neto é alcoólatra. Isso a gente vê acontecer na jornada e na caminhada. E como encerrar isso? Nós podemos encerrar isso em Cristo Jesus. E algumas pessoas podem dizer assim, mas algumas pessoas estão em Cristo e essas coisas ainda continuam. Por isso que eu falei que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E também entra na questão do entendimento, do conhecimento e da revelação. O filho pródigo, a Bíblia fala a respeito do filho pródigo,
Que ele sai da casa do pai, vai viver os seus deleites, depois ele perde tudo, depois ele faz o caminho de volta. Ele tinha um irmão que permaneceu na casa do pai. E ele servia o pai. Ele não transgrediu o mandamento. Mas quando o filho volta, que o pai celebra e mata um novilho cevado, ele diz assim: há quanto tempo eu te sirvo? E você nunca matou um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Então ele era filho, estava na casa do pai, servia o pai, mas ele era ignorante, não tinha o entendimento, não tinha a luz. Então é a luz, que é a revelação, o entendimento aberto para compreender as Escrituras é que vai fazer diferença. Então toda e qualquer história pode ser revertido? Pode. Em Cristo Jesus pode. Qual que é a chave, então, para você se tornar filho? Olha só, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Ele veio para o que era seu, olha só, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você crê em Jesus e você confessa que Jesus é o seu Senhor, nesse momento você é salvo e você se torna um filho de Deus. E é interessante porque se você perguntar para todas as pessoas na face da terra, você é filho de Deus? A maioria, o 99% vai dizer, eu sou filho de Deus. Mas baseado na Bíblia, nem todos são filhos, são criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus. Olha só, Jesus entrou no mundo como Filho unigênito. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, único. Olha só, para que amasse o mundo e morresse pelas pessoas do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele entrou no mundo como unigênito e ele saiu e foi aos céus, ascendeu aos céus como primogênito, o que é o primeiro. Aí, a partir de Jesus, hoje nós nos tornamos filhos de Deus e somos milhares e milhões e bilhões de pessoas na face da terra. Apóstolo, por que você acha, então, que as pessoas têm tanta dificuldade de ler a Bíblia e de caminhar com esse Jesus? O que você acha que aconteceu para as pessoas terem se distanciado? Você acha que foram as placas de igreja? Não, eu não acredito que seja isso, não. Quando Jesus veio ao mundo, o próprio Cristo encarnado, ele não foi reconhecido. Jesus, quando ele se manifestou, os próprios irmãos de Jesus não o reconheceram como Messias. Uhum. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos sinais, muitas maravilhas na sua própria terra, porque eles o viam simplesmente como filho do carpinteiro. Então essa questão de rejeitar, não entender, não compreender e não querer, não é uma novidade dos nossos dias, desde os dias de Jesus. Tanto é que ele veio para o que era seu, eles não receberam. Por que que eles não receberam? Porque eles estavam formatados num sistema religioso que eles não conseguiam ver além da religião que eles viviam. Eram os fariseus, os saduceus, era uma classe de pessoas religiosas, os sacerdotes, sumos sacerdotes. É tão interessante, porque João Batista ele era primo de Jesus. E é a voz que clama no deserto, falado pelo profeta Isaías. A palavra de Deus nos dias de João não veio a Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. Também não veio a Herodes, nem a Pilatos, que era o rei ou o governador. A palavra veio a João Batista no deserto da Judéia. Olha só. Entende? E ele começa a pregar o quê? O batismo do arrependimento. E todos creram nele? Lógico que não. Rejeitaram a mensagem. Aí, quando Jesus vem para ser batizado por João, João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu Jesus. E Jesus veio a ele para ser batizado. João, a princípio, recusa, falou, como que eu vou batizar você? Você é maior que eu. E Jesus falou, tem que cumprir toda a justiça. Quando Jesus foi batizado, isso foi visível, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. E depois, quando ele saiu das águas, ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho amado e nele me compraz. Olha que extraordinário. Então, João testificou que Jesus Cristo era o Messias. Não tinha dúvidas, mas João foi para o cárcere, ele foi preso. Foi preso porque fez uma denúncia. Confrontou o pecado. E quando ele estava no cárcere, ele chamou os discípulos e disse assim, vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias ou nós devemos esperar outro. Olha só, como que o diabo trabalha para colocar dúvida no coração de alguém que tinha convicção. Então, se naqueles dias era assim, imagina hoje, diante desse cenário em que vivemos, onde as pessoas elas buscam viver os seus próprios deleites, seus próprios prazeres, segundo a concepção da sua mente.
Então, desde os dias de Jesus. E João no cárcere manda perguntar, vai lá e pergunta para ele. O diabo conseguiu colocar uma dúvida no coração daquele que era primo e que reconheceu Jesus como Messias e publicou e batizou. Então, se naqueles dias já foi assim, imagina hoje. Então, as pessoas vão questionar em todo o tempo, mas nada pode tirar a nossa convicção e a nossa fé, que está dentro da gente. Isso é extraordinário. É verdade. E hoje a ciência fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Por isso que há poder numa conexão. Como que foi a sua inspiração para escrever esse livro, apóstolo? Esse livro aqui, ele é muito extraordinário. Nós estamos mesmo a 4, 5 pessoas de qualquer pessoa. Se você fala assim, qualquer pessoa, eu preciso falar com o governador do estado. Ele conhece alguém que conhece alguém, conhece alguém, conhece o governador. Sim. Entende? Então, nós estamos a 4, 5 pessoas de qualquer pessoa. Esse livro fala a respeito da rainha Candance, ela era a rainha da Etiópia. E é interessante porque ela tinha um superintendente de todos os seus tesouros. Era um homem que administrava os bens da rainha. E ele foi a Israel, a Jerusalém, para adorar na festa. Da Etiópia a Jerusalém é longe. Eu já estive na Etiópia. Daqui para a Etiópia é impressionante. Agora, imagina naquele tempo, da Etiópia a Jerusalém. É muito longe. Então, ia nas suas carruagens, mas ele foi. Ele era um eunuco que administrava os tesouros e ele era um judeu religioso. E ele estava fazendo o caminho de volta na sua carruagem e, de repente, um anjo disse a Filipe, aproxima dessa carruagem. E ali estava o eunuco, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, o capítulo 53. E quando ele estava lendo, o Filipe ouviu o que ele lia e perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, como eu vou entender se alguém não me explica? Olha que interessante isso aqui. Como eu vou entender, como eu vou compreender se alguém não explicar para mim? Aí ele fez um convite, entra no meu carro, entra na minha carruagem. E a Bíblia diz que Filipe entrou na carruagem, se assentou ao lado dele e começou a trazer luz, entendimento. E o eunuco perguntou, ele está falando dele, o profeta, ou está falando de alguém? Aí ele vai falar, está falando do Messias, está falando de Jesus. E ele começou a pregar ele, trazendo luz, entendimento, e chegou um momento que ele falou a respeito do batismo. E ali eles encontraram um lugar onde havia água. Ele disse, olha, eu posso batizar? Ele falou, se você crê, é lícito. Ele falou, eu creio. E eles pararam e ele foi batizado. Então esse livro fala a respeito disso, o poder de uma conexão. Quando você caminha com o sábio, você tem todas as possibilidades de se tornar um sábio. Mas se você caminha com pessoas obtusas, sem entendimento, ignorantes, você corre o risco de se tornar uma pessoa ignorante. Você já viu aquele ditado assim, fala para mim com quem você anda que eu vou dizer quem você é? É uma verdade. E a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, se você se conectar a alguém que tem um entendimento aberto, você tem grandes possibilidades de ter um entendimento aberto. Agora, caminha com pessoas ignorantes, sabe, que não têm entendimento, são estúpidas. Você corre o risco de se tornar uma pessoa estúpida. Entendi. Então, esse livro fala a respeito disso. O Filipe, ele não era um pastor, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um diácono, e ele tinha luz, tinha entendimento. E ele compartilha do entendimento que ele tinha com esse eunuco. É o que nós estamos fazendo hoje. Compartilhando luz, compartilhando entendimento. Que lindo, é verdade. Como é bom, né? Apóstolo, como é para você, então, ser um líder espiritual e ouvir tantos relatos de milagres? Com certeza você já deve ter ouvido muito. Então, qual que é a recompensa que você tem, assim, como apóstolo? É extraordinário. A Dai está com a gente, o Guilherme, e outro dia nós estávamos numa rádio, e eles disseram assim, apóstolo, ora por nós queremos um filho. Falei, interessante, porque eu tinha falado na rádio sobre isso, sobre o Jesus que nós servimos, os milagres de Jesus. E nós desenvolvemos uma série, Letícia, sobre os milagres de Jesus, está no nosso canal. Uma série. Jesus, ele fez milagres e nós podemos. E Jesus fez para nos ensinar como trabalhar para que os milagres aconteçam. É possível? Lógico que é possível. Sermos agentes de milagres. E acabamos ali, eu falei, vamos orar. Na rua mesmo, a gente estava na calçada. Uhum. Mas foi tão interessante, porque na verdade ela já era grávida. Oh, glória! O milagre estava dentro dela. Que e ela chegou depois e falou, apóstolo, nós oramos hoje, eu já estou grávida. Mas a gente tem visto, a Marisa, minha esposa, ela não engravidava também. A Rebeca é fruto de uma palavra que foi liberada. 5 anos de casados e ela não engravidava. E foi liberada uma palavra, ela creu na palavra
e veio a gestação. Então, nós temos a prova de milagres dentro da nossa própria casa. E mesmo se não tivesse, eu acredito em milagres. Eu também acredito. Eu acredito que a gente acredita na Bíblia. E Perfeito. Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez, então, né? É possível. Tudo é possível àquele que crê. Aqueles que estão nos assistindo, não importa o tipo de enfermidade, de lutas, de guerra. É possível vencer? É possível vencer. Lá onde está escrito em Romanos 12, 1 e 2. Né? Uhum, E não vos conformeis com este século, mas uhum, sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade uhum, daquele que te criou. Mas o que me chama mais a atenção é o versículo 1, quando fala, seja o seu culto racional. Então, seja intencional na sua vida, perfeito. né? Se conecte com pessoas que sejam seu exemplo, não que você é invejoso, não é sobre isso, Uhum, né? Mas quando eu me tornei filha da IECG, que eu me converti na uhum, IECG, eu tive muitas pessoas como referência e o senhor como uma delas, tanto que eu tenho a liberdade de falar que você é uhum, o meu pai espiritual, porque realmente é, mas eu decidi me conectar sempre com os grandiosos. Então, eu sou da uhum. geração da pastora Edita, que, né? É. Eu já falei, até falei pro meu afilhado, hoje eu vou entrevistar o apóstolo. Apóstolo? Uhum, Como você conseguiu? Eu falei, eu pedi para ele. Então, eu uhum, tive esse entendimento das uhum, conexões, de posicionamento, né, de realmente querer ter uma vida transformada. E eu louvo muito a Deus pelo seu chamado, apóstolo, porque assim como você mudou a minha história, eu sei de onde eu estava e onde Jesus tem me colocado, uhum, e não tem como não agradecer a esse seu servir, né, a esse seu chamado, que é muito lindo. Acredito que é muito desafiador também, ainda há julgamento das pessoas. O negócio uhum. fala assim, não é uma profissão, É, né? Mas você uhum, escolheu o melhor, né? é. Com certeza escolheu o melhor, e eu te agradeço por isso. E uma última pergunta, então, apóstolo. Qual é o seu maior sonho? Uau! Eu fiz uma oração, Letícia, tinha 58 anos de idade, ia para 60. E eu vivi um período extraordinário, assim, como pessoa, igreja. Eu fazia parte de uma visão e eu viajava o mundo, compartilhando, e tive muitas viagens internacionais, mas aquilo já não bastava para mim. Eu falei, existe algo maior em Deus. Então eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não quero viver simplesmente por viver. E se for para viver, para não viver a plenitude do meu chamado, eu não quero viver. Foi muito forte a minha oração. E foi por onde eu passei pela experiência do câncer. Eu passei por essa experiência que foi muito forte na minha vida. Depois passei pela experiência do Covid. Mas eu fiz essa oração. E quando eu fui completar 60 anos, fizemos 21 dias de consagração. Sim, 21 dias. Abrimos o portal. Dia 21 de abril de 21. Um portal chamado Década de Ouro, a Década do Espírito Santo. E eu acredito, e o meu maior sonho é viver a plenitude do meu chamado. Eu sei o propósito para o qual Deus me chamou. Eu sei a grandeza que é o meu Deus. E por que viver uma vida mediana e um ministério mediano? Quando a gente fala o medíocre, muitas vezes é uma ofensa, mas fala de pessoas que vivem na média. Eu falei, eu não quero viver, eu quero viver acima, para glorificar o nome dele, não por mim, porque não diz respeito a mim. O reino de Deus não diz respeito a mim, diz respeito a Jesus. Eu fico pensando, imaginando, que algumas pessoas, quando chegarem no céu, vão dar um passo para trás, falando, não é possível, é tudo isso aqui? As ruas são de ouro, o mar de cristal. Então eu penso nessa nobreza, sabe? E tenho trabalhado nessa concepção como igreja para formatar essa identidade. Então, o meu maior sonho é viver a plenitude do chamado que Deus colocou sobre a minha vida. Esse é o meu maior sonho. Esse é o meu sonho, viver a plenitude desse chamado. E eu acredito que eu vivi aí um pouquinho. São gotinhas. Mas eu tenho certeza que nesses próximos 7 anos nós vamos ver coisas sobrenaturais. Já estamos começando a vislumbrar. A gente já está vislumbrando no físico e está Já acontecendo com a tá IECG, né? acontecendo. Quantas igrejas Não, abrindo, quanta multiplicação, né? Quantos discípulos, perfeito. pelo que eu li, são mais de 3.000 por Sim. culto, se eu não me São engano, mais de né? 3.000 pessoas. É muita gente e Deus, ele honra quando
né? Quando a gente ganha um para Jesus, você Imagina. já ganhou tantas pessoas, né? Isso é muito lindo. Então, esse é o meu sonho maior, viver essa plenitude. Esse é o meu sonho. E eu tenho certeza que nós vamos ver juntos. Sim. Porque é o seguinte, eu aprendi algo com o pastor Carlito Paes. Ele diz assim, ninguém faz nada grande sozinho. Se fez sozinho, não é grande. Então, nós estamos construindo. Eu estou desenvolvendo uma liderança e a gente entra numa nova fase para que eles possam fazer o que Jesus disse, obras maiores. Ninguém é maior que Jesus. Mas Jesus não veio no Brasil pregar o evangelho. Ele pregou na Galileia, ele pregou em Jerusalém. Jesus, quando ele era criança, ele desceu ao Egito, mas foi num momento específico, mas depois ele volta. E olha onde o evangelho chegou. Milhões de pessoas foram alcançadas. Então, o meu desejo é viver a plenitude deste chamado. Nada mais que isso. Eu tenho certeza que você vai viver, mas Amém. eu posso orar para que não os 10 você chegue na plenitude, mas viva pelo menos mais uns 30. Não, é isso aí. Olha só. Não, por favor. Esses dias eu quase entrei numa crise, porque eu falei, Deus, eu fiz uma oração, chega aos 70, né? E eu fiquei pensando, falei, mas não é o que eu não quero, né? Não é parar por aqui. Eu quero ir um pouco mais, né? Pelo menos uns 90, com saúde, com vigor. Né? E eu dei uma ordem para o meu corpo, você também é personal, eu dei uma ordem para o meu corpo, falou, você vai obedecer e você vai para a academia. Determinei e não volto atrás, porque é uma determinação. Então eu estava pensando, eu falei, Deus, eu falei essa década de ouro, e alguém disse, depois vem a de prata. Eu falei, prata não, vem diamante. Não. Então nós vamos viver juntos. E você sabe o que mais me encanta, apóstolo, em que diz respeito à formatação dos seus filhos espirituais, é que você sempre prega a excelência. Você não... A sua verdade é para todo mundo, né? O seu chamado não é assim, é só para a Letícia que é personal, para o Guilherme. Não. É para toda e qualquer pessoa que está disposto a pagar um preço. Você sempre nos incentiva ir para encontro, pós-encontro, escolas, avançar. E eu louvo a Deus por isso, porque todas as vezes que você chamou, eu desci do barco e fui. Amém. E a minha vida só cresceu de lá para cá. E eu já falei, para trás não, é do ouro pro diamante. Para trás eu não vou voltar. Porque eu realmente sei o que eu vivi, o que eu tenho vivido e o que eu viverei baseado na palavra, né? O que a gente traz aqui são verdades que libertam e que não é mais assim, vou trazer um líder religioso, não. É uma verdade que se você crê, assim como você crê naquilo que é mentira e que você acha que é verdade, por que não crer naquilo que é verdadeiro? Perfeito. Então, quem é discípulo da IECG e de Jesus, né? Porque antes da IECG Jesus, você vai sair do mediano, não tem como. Se você ainda não chegou, dê uma olhada em quem você tem se conectado, o que você tem planejado para sua vida, porque está disposto para mim e para você viver da prosperidade de todas as bênçãos, desde que você cumpra princípios. Perfeito. Então, nós precisamos mudar a nossa vida. Se até aqui não está bom, decida hoje fazer diferente e você vai caminhar para esse lugar maravilhoso. E para encerrar, apóstolo, uma palavra, uma mensagem, uma frase. Olha, eu vou falar uma palavra de Jesus. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um convite que Jesus faz a todos. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cansadas, estressadas, muitas perderam a esperança. E Jesus está fazendo um convite. Vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Amém. Tudo diz respeito a Jesus. Nós somos canais para a manifestação da glória dele. Então que esta palavra fique no coração daqueles que caminham com você e seguem você. Glória a Deus. E para onde que a gente te encontra, apóstolo? Pode deixar aí os seus canais, sua rede social. Olha, que legal. Eu estou no Instagram, @pedmilson. E nós estamos também no YouTube, IECG TV. IECG TV. Nós temos ali milhares de mensagens para a edificação da fé. E você vai poder entrar e não vai pagar nada por isso. E vai ter a sua fé edificada.
e pode receber a sua cura, o seu milagre. Glória a Deus. E também na 14 de julho de 2706. Campo Grande MS, se você é de Campo Grande, venha. Perfeito. Venha estar conosco. Você está lá sempre. Sempre. Geralmente nos 4 cultos. Não, nos 4 cultos não é todo domingo, não. Mas eu tenho no meu Instagram, quando eu estou nos cultos que eu estou. Existem alguns domingos eu estou nos 4, mas geralmente estou em 2 cultos. Mas no meu Instagram vai encontrar lá, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Ah, glória a Deus. Bom, apóstolo, muito obrigado por este tempo. Foi muito precioso te ouvir. Eu acredito que eu estou representando muitas pessoas que gostariam de estar sentado à sua frente, fazendo essas perguntas. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que seu ministério continue crescendo de uma forma extraordinária e transformando tantas vidas. Eu louvo a Deus por ser sua filha espiritual. Obrigada. Obrigado. Deus que te abençoe. Então, este foi mais um podcast do MQC, Os Movimentos que Curam, hoje com a presença ilustre do apóstolo Edmilson, falando sobre a importância da fé, entendendo que o MQC um dos pilares do MQC é a fé, a inteligência emocional e o movimento. Então, muito obrigada por você que esteve conosco, que Deus te abençoe e até o próximo encontro.